Olá, Graça. Olá, Eilert. Aqui do Brasil, boa noite, 10h18 da noite de domingo. Aí deve ser já de manhã, de segunda. Quando vocês puderem assistir esse vídeo, já não sei que hora vai ser, mas é um prazer estar aqui com vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês. Antes de mais nada, quero expressar meu carinho, meu amor por você, Eilert, por você, Graça, e dizer que nós oramos constantemente por vocês aqui. O Senhor sempre nos leva a orar por vocês e acreditamos que é o propósito dele essa união no Espírito entre nós, né? Nívia aqui está perto, manda um abraço. A Jaque também está ouvindo aqui, manda um abraço. Aí dá o tchau dela. Ali a mão da Jaque, tá? Que vocês viram agora ali. Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o dom de línguas, que foi uma ideia que a Graça sugeriu para comentar sobre dons, não é? E vamos falar um pouco hoje sobre o dom de línguas, que se encontra muito bem explanado, explicitado no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 14. O capítulo 14, praticamente inteiro, trata sobre o dom de línguas. Você não vai ver Paulo dando esse destaque todo a nenhum outro dom, a não ser o amor, que é no capítulo 13. Mas o capítulo 14 mostra o quão era importante esclarecer para aquela comunidade a necessidade de se interpretar corretamente, de usar corretamente aquele dom, e isso é mostrado com clareza aqui no livro de Coríntios, no capítulo inteiro falando sobre isso. Então nós vamos começar aqui, antes de começar a leitura, eu quero convidar vocês a orar para que o Espírito Santo traga revelação, traga entendimento, porque uma coisa é o conhecimento teológico, que é muito importante, o conhecimento bíblico, que é importante, mas mais elevado do que o conhecimento teológico e do que o conhecimento bíblico é o conhecimento de Deus, através da revelação da palavra. É um conhecimento diferente, que não pode ser adquirido pela teologia. É um conhecimento que vem do céu, revelado pelo Espírito, através da palavra, diretamente ao nosso espírito. Existem verdades que não podem ser compreendidas na nossa mente. As coisas espirituais, a Bíblia fala, que se discernem espiritualmente, e que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. E essa verdade se aplica aos dons espirituais. O homem natural, ainda que ele esteja carregando o nome de cristão, se ele tenta enxergar como homem natural coisas espirituais, dons, ele vai chegar a uma conclusão errada a respeito, porque as coisas do Espírito, como os dons, são coisas do Espírito, são coisas espirituais, elas precisam ser discernidas espiritualmente. E como que se discerne coisas espirituais espiritualmente? É uma revelação direta do Espírito sobre aquele assunto, sobre aquela situação, do Espírito de Deus para o nosso espírito. Então ele traz revelação ao nosso espírito, e o nosso espírito recebe essa revelação na palavra, a iluminação no nosso entendimento espiritual, e essa verdade revelada ao nosso espírito desce para a nossa mente. Então é um processo que a mente chega por último. Se a gente for começar pela mente, a gente normalmente
chega a conclusões erradas sobre temas bíblicos, inclusive. Essa é a grande origem das maiores heresias do mundo, de todas as heresias que existem, né? Tentarmos usar a mente para compreender verdades espirituais, em vez de usar o espírito, da verdade ser revelada ao nosso espírito primeiro e a nossa mente apenas ser comunicada dessa revelação, né? Não tentar entender, ela recebe por fé a revelação. Eu espero que vocês estejam entendendo até aí. Eu vou falar um pouco mais lentamente, até porque eu não sei como a Graça vai fazer para traduzir, não é? Mas eu sugiro que de vez em quando você dê uma pausa, Graça, para que o Eilert possa acompanhar o que eu estou falando, e eu te peço que você traduza fielmente tudo que eu falar, não acrescente nada do que você entendeu enquanto traduz. Depois que terminar tudo que eu falar, você pode acrescentar qualquer comentário seu ou qualquer maneira de visão sua, mas enquanto eu estiver falando, por mais que você sinta vontade de comentar ou fazer alguma adição, porque é normal para quem traduz, né? Tente ser ao máximo fiel exatamente ao que eu estou transmitindo. E aí, depois que terminar, você pode chegar para o Eilert e dizer, ó, eu penso, ele falou assim, mas eu penso assim, eu quero acrescentar isso, eu achei que faltou ele falar isso. Aí vocês podem discutir juntos sobre o que foi dito. Mas para se preservar a integridade da palavra, da mensagem que vai ser transmitida, então traduza estritamente o que eu estiver falando aqui, tá? Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua presença. Eu quero te agradecer por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos mais da Tua palavra, do Teu Espírito, da Tua presença, dos dons espirituais. Obrigado, Senhor, pela grande oportunidade de avançar no conhecimento do Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Senhor, nos dá a revelação da Tua palavra pelo Teu Espírito Santo e nos faz praticar aquilo que nos for revelado de acordo com a Tua palavra, em concordância com a Tua revelação. É o que nós oramos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de falarmos explicitamente, de lermos capítulo 14 de Coríntios, que é um capítulo grande, então eu vou pedir a paciência de vocês, porque são 30, 40 versículos, né? Eu quero só lembrar o significado dos dons, né? Porque tem muita gente, eu sei que talvez não seja o caso de vocês, mas muitas pessoas, principalmente no meio pentecostal, que entendem o dom como algum nível de status espiritual. Então, principalmente os dons de manifestação espiritual, como dom de línguas, profecia, interpretação, dom de curas, dom de operação de milagres. Esses dons normalmente são tidos como manifestações vindas de pessoas que têm um grau de espiritualidade mais elevado do que aqueles que não têm esses dons. Isso é um equívoco, porque dom não tem nada a ver com intimidade com Deus. Como assim, pastor? A pessoa pode ter o dom e não ter intimidade com Deus? Normalmente, o dom é dado a todo aquele que se une ao corpo de Cristo, que é batizado com o Espírito Santo, que bebeu daquele Espírito em algum momento de sua vida. Então, naquele momento que a pessoa recebeu do Espírito e recebeu o dom, ela provavelmente estava alinhada à vontade de Deus. Mas com o passar do tempo, essa pessoa pode ter escolhido trilhar um caminho não alinhado ao de Deus. E ela não vai perder o dom por causa disso,
Porque a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Deus não dá e toma. Agora haverá prestação de contas no dia do juízo. Se a pessoa que recebeu o dom, o talento, a manifestação do Espírito e não viveu adequadamente à altura daquilo que recebeu, ela será severamente castigada, além de ter tomado de volta aquilo que ela recebeu. Isso está lá no sermão profético de Jesus em Mateus, quando ele fala que muitos dirão, mas a gente profetizava em teu nome, a gente expulsava demônios, a gente fazia muitas maravilhas, então tinha dom de maravilhas, tinha dom de profecia. Os dons eram do Senhor. E essas pessoas estavam estranhando porque que a palavra para eles, dada por Jesus, foi: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, vai para o lago de fogo separado para o diabo e seus anjos. Como assim? A gente tinha dons. E aí Jesus fala: nunca vos conheci. Então o dom em si não é garantia de intimidade com Jesus. Não é garantia de espiritualidade. A pessoa pode ter o dom, recebeu ele num momento de espiritualidade, de intimidade com Deus, mas está vivendo afastado, frio, ou na carne, pelar, pecar, mas essa pessoa ainda possui o dom. Essa pessoa possui o dom. E ela, eventualmente, pode fazer uso dele, conforme o administrador do bem pode querer usar o bem que está administrando. Não é? Isso não significa que Deus está aprovando aquela vida, está abençoando, e o grande erro de muitos é: poxa, mas eu recebo revelação, eu recebo profecia, eu falo em línguas, Deus me usa em cura, operação de milagres, então com certeza Deus está aprovando aquilo que eu estou fazendo, minha maneira de viver. E muita gente vai entrar pelo cano por causa disso. Não é? Porque uma coisa é você ter recebido o dom, a outra coisa é você viver à altura do dom que você tem. Então Deus sabe distinguir essas duas coisas. Por isso eu costumo dizer que dom é ferramenta de trabalho. Dom não é símbolo de status espiritual da pessoa. A pessoa será reconhecida pelo Senhor pelo fruto do Espírito. Se ela manifestou o fruto do Espírito em sua vida, que está lá em Gálatas: amor, paz, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, essas características daquele que é verdadeiramente íntimo de Jesus, cheio do Espírito Santo, são as características que serão levadas em consideração no dia do juízo. Não a quantidade de dons ou quantas vezes ele foi exercido pela pessoa. Não é? Então, dom é ferramenta de trabalho. Você pode ser um mau funcionário e ter a ferramenta. E você pode ter a ferramenta e ser um bom funcionário. Então a ferramenta é dada para você trabalhar. Se você vai trabalhar mal ou vai trabalhar bem, aí é com você, mas a ferramenta está na sua mão, está na sua posse. Lhe foi dada pelo patrão para você usar no trabalho. Isso não significa que ele esteja aprovando o seu serviço, mas a ferramenta continua sob seu poder. Não é interessante isso? Ok, vamos ao dom de línguas então. 1 Coríntios 14, a palavra de Deus diz, a partir do versículo 1, segui o amor e exercei com zelo os dons espirituais. Eu estou lendo a King James atualizada, que é uma versão específica da King James. Não sei qual que vocês estão lendo, mas a essência é a mesma. Contudo, especialmente o dom de profecia, porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica,
mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia, muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada, se os sons formados por elas não forem distintos? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Realmente há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala, e tal pessoa estranha para mim. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois se oro em línguas, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. De outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém à tua ação de graças, visto que não entendes e não entende o que dizes? É possível que estejas dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que vós todos. No entanto, na igreja, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis, a fim de orientar os meus semelhantes, do que falar 10.000 palavras em língua estranha. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, porém, quanto ao mal, sede como as crianças. Contudo, adultos quanto ao entendimento, pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e alguém incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador e por todos será julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se, rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que, em realidade, Deus está entre vós. Portanto, qual a atitude correta, então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo ou uma mensagem de ensino, uma revelação ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar.
Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas, porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Porventura a palavra de Deus teve origem entre vós? Sois vós o único povo para quem a palavra foi entregue? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. No entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga em sua ignorância. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas, porém que tudo seja realizado com decência e ordem. Amém. Amém. É um texto fantástico, maravilhoso, delicioso de ler e ao mesmo tempo esclarecedor. Esse texto foi escrito, em primeiro lugar, para uma igreja abundante no uso dos dons. Você pode perceber que a igreja de Corinto, o que não faltava naquela igreja era dons. Tinha dom de profecia, tinha dom de línguas, tinha dom de interpretação, tinha dom de ensino. Então, todos esses dons eram de convivência mútua entre os irmãos da igreja. E quando eles se reuniam, estava havendo problemas durante os cultos. E Paulo escreveu um capítulo inteiro orientando como devem ser as reuniões do corpo de Cristo no que diz respeito ao uso e o exercício dos dons. Uma coisa é você ter uma ferramenta e usar a ferramenta. A outra coisa é você usar a ferramenta corretamente. Eu posso ter um dom e posso usar o dom e ainda assim usar esse dom de maneira incorreta. E o manual de instruções dos dons espirituais é a Bíblia. Por isso é importante não apenas ter o dom, não apenas usar o dom, mas também usá-lo de maneira que seja alinhada ao que a palavra de Deus nos ensina. E esse texto fala sobre isso, né? Ele fala sobre seguir o amor e exercitar com zelo os dons espirituais. O que é exercitar com zelo? É você usar de maneira cuidadosa, zelosa. Essa palavra não está aqui para enfeitar o texto. É uma recomendação bíblica importante para o uso de qualquer dom, principalmente os de manifestação sobrenatural, como profecia, línguas, interpretação, cura, né? É para ser exercido com zelo, com cuidado, com sabedoria o dom. Então, o texto fala que, especialmente o dom de profecia, tem um destaque diferenciado no uso dele dentro do corpo de Cristo, dentro das reuniões da igreja.
Porque o dom de profecia, ele serve para várias coisas ao mesmo tempo. Edificação, consolação, exortação, para que dê graça aos que a ouvem, para provar para um ímpio, muitas vezes, que a presença de Deus se faz ali naquele lugar. Então é um dom múltiplo. Mas isso não significa que os outros dons não tenham sua função e sua importância dentro do corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, Paulo faz uma distinção aqui sobre o uso do dom em público e o uso do dom em particular. Quando ele fala sobre o dom de línguas, ele fala que o dom de línguas ele tem duas maneiras de ser usado. Uma em cultos públicos e a outra na nossa relação com Deus. E ele fala que quando for um culto público, nós devemos usar o dom de línguas dentro de um contexto que haja interpretação, que exista alguém dentro da congregação que tenha o dom de interpretação de línguas. Tem que haver intérprete para que o dom seja usado com utilidade para o corpo. Para que o dom seja útil, uma ferramenta importante no culto, falar em línguas no culto está sendo orientado, restrito a um culto em que haja intérprete. Mas tem muita gente que usa esse argumento para dizer que não se deve falar em línguas no culto. Não é isso que Paulo está dizendo. O culto público deve ter línguas. Aí você fala, mas tem que ter intérprete. É verdade. Mas como você vai saber que tem um intérprete se ninguém falar em línguas? Você só vai saber se há ou não intérprete no culto quando você levantar sua voz em línguas e falar em línguas. Aí, ninguém interpretando, você se cala. A Bíblia fala, não havendo intérprete, permaneça calado, ou seja, baixe seu tom de voz. E o texto fala, fale consigo mesmo e com Deus. Eu faço muito isso em muitos cultos que eu participo. No meio da pregação, às vezes eu boto o microfone no mudo, no mute, ou então tiro de perto da boca e falo em voz baixa, sussurrando quase, em línguas. Em muitos momentos eu falo em línguas, mas eu falo comigo e Deus. Ninguém ouve. É uma coisa minha com Deus. Porque eu estou num culto público e a congregação que eu faço parte. Eu já falei em línguas algumas vezes e não há intérprete aqui ainda. De vez em quando eu falo no microfone para ver se aparece alguém interpretando. Mas normalmente eu falo em silêncio por entender que essa comunidade que eu pastoreio em específico não há intérprete. Como pode aparecer algum intérprete uma hora dessas? Então, vez por outra, eu falo em voz alta. Mas quando eu vejo que não houve intérprete, eu falo comigo mesmo e com Deus. Sussurro ou tiro o microfone de perto para as pessoas não ouvirem o meu falar em línguas. Ok, essa é a realidade do culto. Porque o dom de línguas tem um propósito. Ele edifica o espírito de quem fala. E o texto fala que quem fala em línguas, versículo 2, e isso é uma coisa muito importante de se falar, porque existe um erro muito comum nas igrejas que não observam esse versículo. O texto diz, no versículo 2, que quem fala em língua estranha não fala a homens, mas fala a Deus. E em espírito fala mistérios. Então, você já deve ter visto alguma experiência, vocês dois, não é? Até você mesmo, Graça, que profetiza, não é? Que pessoas que profetizam começam a falar em línguas antes
e falam em línguas, e lá, assim diz o Senhor, isso, isso e isso. E até a própria pessoa, quando não tem esse discernimento, acha que está interpretando a língua que está falando. Isso é um erro muito comum, porque muita gente que profetiza fala em línguas. Então a pessoa está falando em línguas e profetizando, e está pensando que está interpretando. A pessoa recebeu uma palavra profética no seu espírito, e aí, por causa daquilo, ela começa a falar em línguas. Só que, por falta de discernimento espiritual, ela acha que ela está interpretando a língua. Quando a pessoa fala, assim diz o Senhor, ou o Senhor está trazendo uma mensagem para a igreja, uma revelação para a igreja, certamente essa revelação e essa palavra profética não é oriunda da interpretação daquela língua. Porque o texto do versículo 2 fala com muita clareza, sem deixar nenhuma dúvida, de que quando nós falamos em línguas, não é Deus falando conosco, é nosso espírito falando com Deus em mistério, na língua do espírito. Então, quando eu falo em línguas, pelo Espírito de Deus, meu espírito conectado ao Espírito de Deus, consegue falar com Deus na língua espiritual. Então é eu falando com Ele em mistérios. Não é eu trazendo uma palavra do trono de Deus para a igreja. É o meu espírito se comunicando, transmitindo uma palavra para o Senhor. Só que em espírito. É uma língua não humana. É a língua do meu espírito falando com o Espírito de Deus. E a Bíblia fala, no versículo 2 ainda, que por causa disso, ninguém o compreende, porque em espírito essa pessoa fala mistérios. Agora, eu, pela graça de Deus, tive a oportunidade de participar de reuniões públicas em que pessoas estavam falando em línguas. Havia alguém falando em línguas. E havia alguém que se levantou e começou a interpretar a língua, aquilo que estava sendo falado em línguas. E foi algo extremamente quebrantador para mim e para todos que ouviram aquilo, todos os irmãos que estavam ali conectados com o Senhor, porque eram coisas tão profundas no Espírito que estavam sendo faladas para o trono de Deus, para a glória de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre os altares do Senhor, sobre a presença de Deus. Né? Era uma adoração num nível de profundidade que eu nunca tinha visto antes. Tão poderosamente profunda que era edificante e quebrantadora ao mesmo tempo. Porque havia quem interpretasse aquela comunicação do espírito daquela pessoa com o Espírito de Deus. Então existe o dom de interpretação de línguas e ele, toda vez que for usado, vai revelar, com certeza, o que o espírito da pessoa, junto com o Espírito de Deus, está falando para Deus. Não uma mensagem de Deus para a igreja. Isso é função do dom de profetizar. A profecia traz uma palavra do Espírito para a igreja. A língua leva uma palavra do seu Espírito para Deus. Só que é algo tão profundo e é na dimensão espiritual que o seu intelecto não alcança aquilo que está sendo dito. O nosso intelecto humano é limitado e as palavras que nós criamos para definir as coisas e para nos expressar, elas são limitadas porque nós somos limitados. Então existem coisas tão grandiosas no reino que elas não podem ser expressadas por palavras normais.
só uma linguagem que possa traduzir com toda a essência daquilo que está sendo dito para o Espírito de Deus. Essa é a função do dom de línguas. É você conseguir expressar no mais alto nível espiritual a sua conversa com o Senhor, a sua adoração ao Senhor, a sua oração ao Senhor. Então, é como se, eu costumo dizer que a língua estranha é diferente da manifestação do dom de línguas que ocorreu em Atos 2. Porque em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando os discípulos que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia fala que eles falaram em outros idiomas. Na Bíblia fala outras línguas, mas a expressão grega é dialectos. Então eles falavam em um outro dialeto, em um outro idioma, que não era o de nascença deles. Não é? Então eles eram judeus, eles não estavam falando hebraico, eles estavam falando sueco, se existisse na época, né? Italiano e outras línguas da época. Né? Eles estavam falando línguas de outras civilizações, de outros países, de outras culturas. Eles não estavam falando em língua estranha. A expressão língua estranha não é utilizada em Atos. Ela é utilizada em Coríntios. Então existe uma diferença em eu falar em um outro idioma pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode me fazer falar em um outro idioma, e isso acontece também. Não é? Pode acontecer com alguém. Mas o normal, o mais comum acontecer, é você falar em língua estranha, que é uma expressão que existe em Coríntios, que vem de uma expressão grega chamada geneglossa. Glossa, que é língua, linguajar, fala. É uma fala esquisita, estranha. Então essa fala é considerada uma linguagem espiritual. Aí eu entro. Como explicar isso de uma maneira compreensível para nós? É como se a limitação do vocabulário humano, dentro dessa limitação eu quisesse dizer para você, Graça ou Eilert, eu estou com fome. Aí vocês, ouvindo o que eu estou falando, na nossa língua, se eu falasse em sueco aí, não sei nem como é que fala em sueco, eu estou com fome. O Eilert ia entender. Mas, eu falando em português, eu estou com fome. Você me entende, Graça? Perfeitamente. Hoje o pastor está com fome. É uma linguagem compreensível, não é? Mas se eu pudesse transmitir para você a minha sensação de fome e colocasse essa sensação dentro de você, você não teria uma compreensão muito mais perfeita e completa do que eu estou sentindo? Se eu pudesse me comunicar nesse nível para você, Senhor Graça, o que eu estou sentindo é isso, e eu pegasse a minha fome e conseguisse colocar lá dentro de você, você dizer, nossa pastor, você está com essa fome, não é? Então, a língua estranha é como se ela conseguisse falar de uma maneira completa a comunicação que é limitada pelo vocabulário. Quando eu falo em línguas, é como se eu tivesse no meu espírito, falando ao Espírito de Deus, transmitindo a ele de maneira completa o que eu estou querendo dizer, sem a barreira do idioma, sem a barreira das palavras. É uma língua tão profunda que ela não precisa de palavras coerentes para ser falada. Por isso que tem gente que fala em línguas e não entende, porque muitas vezes tem alguém falando laba, 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 aí tem um intérprete que fala, ó Senhor, Tu és digno, Tu és santo. Aí daqui a pouco essa mesma pessoa fala laba, laba, laba,
e o intérprete fala, a tua glória está acima do céu. Peraí, mas laba, laba não era tu és digno? E agora significa outra coisa? É porque o que você fala não é importante. Você não consegue expressar. Você não está expressando com palavras. Você está liberando uma transferência de expressão pura para o Espírito de Deus. Você está transmitindo um sentimento maior do que a linguagem para o Espírito levar a Deus. Então o laba-laba pode significar uma hora uma coisa e no minuto seguinte significar outra. Porque é apenas a transmissão daquilo que o seu Espírito está expressando naquele momento. Por isso que o dom que Paulo fala não é de traduzir língua estranha, porque não se traduz uma língua, porque na tradução cada palavra tem um significado. No mundo é assim, não é? Por exemplo, eu estou falando essa mensagem e para cada palavra que eu estou dando, cada frase, Graça está traduzindo para você, Eilert. Cada palavra que eu falo, ela está falando, essa palavra que eu falo em português, ela está falando em sueco para você entender. Mas no dom de línguas, não é assim que funciona. Quando eu falo dessa palavra, quando eu falo uma palavra em línguas, ela não tem um significado único. Ela pode ter milhares de significados, a mesma palavra. Não é interessante isso? Por isso que tem gente que não entende. Porque o dom não é para traduzir, é para interpretar a língua. Como que se interpreta línguas? Tem gente que acha que vem a legenda embaixo. Alguém está falando de línguas e que tem um dom de interpretação, vai vir a frase na mente. Não é assim que funciona. O dom de interpretação, ele acontece de uma maneira muito interessante. Ele acontece, é uma sensação, é uma impressão que é gerada no seu espírito. Então quem tem um dom de interpretação, ele tem uma impressão no espírito daquilo que está sendo dito. E essa impressão carrega com ela o sentido da mensagem. Não traz ao pé da letra, palavra por palavra. Traz de uma maneira ampla aquilo que está querendo ser dito no espírito. Então, quando alguém está falando em línguas, o Espírito gera no dom do intérprete a sensação do que está sendo falado. Não a legenda, não é a tradução ao pé da letra, é uma impressão forte no Espírito. Então o intérprete tem que se levantar e liberar o sentido do que está sendo dito para a comunidade, para a igreja. Por isso que a Bíblia fala que quem ora em línguas, quem fala em línguas, deve orar para que possa interpretar. Porque é bom ter os dois dons. Porque você vai estar orando e vai estar tendo a impressão no seu espírito. No mesmo momento, o Espírito vai te revelar aquilo que está sendo expressado pelo seu espírito. É importante o dom de interpretação de línguas. Não é obrigatório.